Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Perfil e Negócios. É um prazer imenso estar aqui com vocês no programa. E nesse programa de hoje, a gente vai conversar com uma escritora que decidiu partir para o empreendedorismo. Eu estou falando dela, gente, da Ulda Rod. Ela fundou a editora Escreva e desenvolveu uma técnica voltada principalmente para quem deseja publicar o primeiro livro. É isso mesmo, Ulda? É isso mesmo, Maria Gal. Muito Tudo grata. bem? Tudo ótimo, muito grata pela oportunidade de estar aqui no seu programa. E a Fundação da Escreva veio exatamente disso, de ensinar e inspirar as pessoas que irão percorrer a jornada do primeiro livro. Maravilhoso! Mas antes da gente falar da editora, queria entender um pouco como que começou a sua jornada no empreendedorismo. Eu costumo dizer que você empreende por solução ou necessidade. Mas eu acredito que eu entrei no mundo do empreendedorismo pelo propósito, porque ser escritora sempre foi algo que eu sempre me vi fazendo durante toda a minha vida. Você escreve há quanto tempo? Eu acredito que desde que eu aprendi a escrever. Porque antes eu escrevia crônicas, eu sempre me comuniquei melhor com o papel. Tudo que eu queria fazer na minha vida, ao invés de chegar e falar, eu escrevi uma carta para as pessoas. Eu já tive amizade por cartas, então eu acredito que tudo começou a partir dali. Mas quando foi no ano de 2017, eu estava buscando um sentido para a minha vida. Porque chega uma fase na sua vida que você fala assim, por que eu acordo? Qual é o meu propósito? O que me move de verdade? E aí foi onde meu propósito ele veio a partir dos livros, porque eu gosto de escrever, contar histórias de outras pessoas, e eu percebi ali que era o que realmente tornava o meu dia mais leve, mais intenso e principalmente a oportunidade que você tem de deixar um legado para as outras pessoas. Então, o meu começo no empreendedorismo ele veio a partir dali, dessa necessidade de buscar um sentido de vida e depois de ter um negócio realmente assim, para chamar de meu, só que hoje eu já costumo dizer que não é mais meu, é nosso. Maravilhoso. Mas você é de onde? Eu nasci em Valparaíso, que é aqui na região do entorno de Brasília, mas eu moro em Brasília há mais ou menos uns 25 anos. Sim. Já me considero da capital. E aí você começou a escrever o quê, assim, publicando livros? Que tipo de livros? Como é que foi? Meu primeiro livro foi a biografia de um grande amigo meu que tem um diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, Hei de Vencer, a história de José Leda. E ele foi um livro muito legal de ter feito porque eu não sabia o como começar um livro. Então foi aquele momento assim, eu gastei no primeiro livro que eu fiz 3 anos para escrever, para entender como é que se fazia uma biografia, como que era o processo editorial. Então eu também costumo dizer que eu sou autodidata nesse meio, então ninguém pegou na minha mão e falou assim, olha, é esse o caminho que você precisa percorrer para você ser uma escritora. Então, você não é formada em jornalismo? Sou formada em jornalismo. Você é formada em jornalismo. Mas são processos diferentes. Sim. É claro que essa fase de você aprender a fazer a construção da narrativa, da notícia como um todo, ela ajuda no processo da escrita do livro. Mas o livro você tem muito mais páginas para você escrever, então você tem que ter coerência em toda a história para você não ser muito prolixo. É claro que ajudou um pouco. E aí, quando eu fiz esse livro, foi onde eu percebi essas dificuldades que a gente tinha. Porque você quer contar uma história, mas você não sabe por onde começar. Então, foi ali durante esses 3 anos que eu fui aprendendo todo o processo de escrever o livro, como é que se monta uma editora, como é que são os processos editoriais, as exigências do mercado. Então, foi tudo assim, um pouco misturado até que a gente tivesse a oportunidade de finalizar o processo da obra. E é claro que, por ser uma biografia que eu estava contando da história de uma pessoa que possui um diagnóstico de uma doença rara, também tinha os graus de complexidades em relação ao personagem central da história, que na época ele ainda falava, então a gente pôde, assim, traduzir tudo o que ele queria. Hoje ele ainda está vivo, mas ele já está tracostomizado, então ele se comunica com equipamento de comunicação com a íris. Então a gente teve todos esses desafios de traduzir a mensagem, qual era o desejo do coração dele e também de uma forma que a obra ficasse interessante. Então a gente teve que ali todo esse processo de aprendizagem de como montar o livro é o que a gente aplica nos dias atuais. Sim, mas no caso ele te contratou para você fazer esse livro dele, foi isso? Foi um convite que surgiu, porque eu estava escrevendo o meu outro livro
que era sobre a minha jornada de emagrecimento, e eu compartilhei com os meus colegas. Falei, gente, eu estou muito feliz aqui que eu estou escrevendo o meu livro. Aí ele falou assim, você podia escrever o meu também. E nessa época, quando partiu o convite, eu ainda não tinha editora. Eu estava ainda no processo de querer ser uma escritora, já estava iniciando toda essa jornada. E aí foi onde que a gente foi profissionalizando dentro do processo. Entendi. E isso foi quando? 2017. 2017. Até então você escrevia o quê? Eu escrevia biografias. Antes, você sempre escreveu biografias? Eu sempre escrevi biografias e eu sempre fui apaixonada. Por que biografias? Porque eu sou apaixonada pelas histórias das pessoas. Então, eu sempre gostei, assim, na época da faculdade, eu fazia os livros de reportagem que contavam histórias de pessoas. Então, eu já fiz livros sobre o cotidiano dos bombeiros de Brasília, já fiz livros sobre as histórias do cotidiano de Pirenópolis. Então, sempre foi assim, se eu for olhar para o retrovisor, ou os livros que eu escrevi, todos eles tinham como centro principal a vida do indivíduo. Entendi. Uma pergunta, qual é a origem do seu nome? Ele De onde vem? Porque é um nome muito diferente, né? Ele tem dupla origem. Uda é bíblico, Uda na Bíblia foi uma profetisa e também tem origem alemã. Mas os meus pais são do Nordeste. Minha mãe é da Bahia e meu pai é de Piauí. Maravilhoso. Da onde, da Bahia? Minha mãe é de Vanderlei e meu pai é de Monte Alegre. Maravilha. Eu sou de Salvador. Ai, que legal. Bom, mas toda essa ebulição para escrever deve ter tido aí alguma referência, alguém em casa ou não sei, de coisas que você assistiu. Da onde começou a escrita? Tinha alguém que escrevia na sua casa? Não, as minhas referências não foram familiares, porque eu venho de uma família que ela tem como base, a maioria são servidores públicos, então eu já furei a bolha por aí, porque na minha família todo mundo conclui a faculdade e vai para o serviço público, e eu quis empreender. E eles também não gostam muito de ler. Mas o meu ecossistema, eu sempre me modelei muito com amigos que gostavam de ler, que tinham um perfil mais crítico, porque eu sempre tive uma sede muito grande de aprendizagem, Maria. Sempre gostei muito de aprender, sempre listei ali quais são os itens que eu queria escrever, e eu sempre me conectei muito com essas pessoas. Um outro ponto, eu sempre costumo dizer que eu sou ratinho de livraria e biblioteca, então eu sempre gostei de estar ali. É sempre um local assim que eu me encontrava. Então, eu passava grande parte dos meus dias dentro das bibliotecas. Então, foi ali que começou esse meu processo de modelagem. O interesse pela jornada da escrita foi também com os grandes escritores. Fui olhando, antigamente eu não tinha minha voz, porque todo escritor tem a sua voz, a sua identidade. Eu ainda não tinha isso quando eu estava no processo de desenvolvimento. Então eu selecionava quais eram os autores que eu gostava e a partir dali eu começava a fazer a leitura deles. Então eu li muito literatura brasileira, lia crônicas, lia livros de empreendedorismo, livros de finanças. Então sempre tive assim uma diversidade muito grande de autores, para que o meu repertório de leitura ele ficasse assim viciado. Eu só gosto de literatura... Tipo de livro? Isso, sempre foi muito misto. E eu sentia muita falta quando eu vou nesses locais. Tem a prateleira das biografias, mas quando você começa a analisar os títulos, são de pessoas famosas. São poucos assim, quando você já faz um recorte. Quem contou a história do pai? Quem contou a história da mãe? Quem contou a história do tio? Aí você já tem um afunilamento, porque não é todo mundo que escreve um livro. E a biografia, ela de fato, é para todo mundo. Todo mundo tem uma história digna de ser compartilhada. Com certeza. E quem são suas referências hoje como escritora? Como escritora, na época, quando eu comecei a escrever minhas primeiras crônicas, eu me modelava muito com a Marta Medeiros. Depois gostei muito dos materiais da Djamila, quando eu comecei a enveredar ali para literatura negra. Comecei a gostar muito das leituras dos livros dela. Lia Cortella, Leandro Carnal, deixa eu ver agora, deu um branco. Sim, já trouxe aí vários autores. Tem muitos autores, assim, esses foram os primeiros que me modelaram ali. Hoje eu leio muito Gustavo Cerbasi, já mais voltado para a economia, Roberto Navarro, Tiago Brunet. Então sempre foi assim um 360.
E também gosto muito da literatura tradicional, como Machado de Assis, Graciliano Ramos, Clarice Lispector, o Lima Barreto também. Então, porque isso Carolina também... Maria de Jesus. Também. Gosto muito porque isso vai trazendo um pouco sobre a nossa origem, né? Então, agora eu já estou numa fase que eu estou resgatando alguns processos históricos, então eu comecei a fazer aquelas leituras de livros que a gente lia quando estava no colegial. Por quê? Porque ao da identidade do Brasil a gente precisa resgatar. Então, eu comecei a ler e hoje continuo fazendo leitura mais de livros técnicos também. Então, o Shiba também é um autor que eu gosto muito. E outros empreendedores que lançaram livros também, que esse hoje faz parte do meu repertório, como a Luísa Trajano, o Rony Meslier, que eles já contam mais das histórias das marcas deles. Que isso vai me ajudando não só empreender, mas também no formato como eles contaram as histórias das empresas deles. Sim, mas quando você pensou assim, eu vou ter uma editora, como é que foi isso? Por quê? Foi a partir do momento em que eu senti que todas as portas estavam fechadas, porque quando eu... Você queria lançar um livro seu, não conseguia? Exatamente. Quando eu finalizei o meu primeiro livro, que foi Guardiões da Vida, Quem São Eles?, que conta a história dos bombeiros de Brasília, eu fiz o meu manuscrito. Naquela época, isso era o quê? 2017, não devia estar muito bom, como os meus livros atuais. Os processos mudaram completamente. Então, eu levei os manuscritos nas editoras e aí eu só recebi as negativas. Não temos prazo, porque daqui a uns 4 anos que eu vou avaliar o seu manuscrito, então você mandava um documento hoje para você receber uma resposta daqui a 4 anos. Outros olhavam assim, tipo, a gente só publica grandes autores no Brasil. Aí eu... Legal. E aí, como eu também, fora a minha atividade profissional, eu também tenho atividades de impacto social relacionado à comunidade de pessoas com doenças raras, quando eu fui publicar o livro do José Leda, que tem uma doença rara, foi ali que eu decidi abrir minha empresa, porque eu procurei uma outra editora, então eu fiquei durante muitos anos assim, batendo na porta, querendo entrar e a porta fechada. E aí, quando eu cheguei nessa editora, eles viraram assim para mim e falaram assim, a gente não faz projeto de impacto social. Eu falei, como assim? Se eu quiser fazer um projeto social cuja venda vai reverter para uma associação e essa associação vai beneficiar um grupo de pacientes, vocês não estão dispostos a fazer esse tipo de parceria? Aí foi quando eu falei bem assim, peraí, vou estudar isso aqui. Aí eu comecei a observar que a minha jornada profissional sempre foi muito árdua, assim, nunca foi caminho de portas abertas. E foi ali que eu comecei a olhar, fui pesquisar. Naquela época a internet ainda não tinha tanta informação como tinha hoje. E foi aí que eu falei assim, então, beleza, eu já tinha um CNPJ onde eu executava as minhas atividades profissionais na época de comunicação. E eu comecei a olhar alguns amigos meus que tinham pequenas editoras, que eram editoras jurídicas. E eu fui olhando assim, como é que foi o processo? Eles não chegaram para mim e falaram assim, eu simplesmente abri uma editora. Aí eu fui entender de contabilidade, como é que eu poderia fazer uma alteração contratual. Aí eu vi que meu próprio CNPJ eu podia fazer essas alterações e incluir no meu KNAI, que é o código para atividade do estabelecimento. Você mesmo foi pesquisando? Fui pesquisando e fui montando. Então o primeiro passo é para ter um CNPJ, é a alteração do contrato social. Fui lá e fiz. Aí eu tive que aprender contabilidade. Aí posteriormente, beleza, o que uma editora precisa para ela funcionar? Além dos processos de contratação dos profissionais, você tem o prefixo editorial, que é o que dá, por exemplo, quando você lança um livro, você faz o registro dele na Câmara Brasileira do Livro, então você tem um prefixo editorial. Então, o segundo... É um número, isso? É um número, é um código que cada editora tem para que ela exista, que é o que diferencia de uma editora independente para uma editora profissional. Porque às vezes o mercado ele trata muito assim, são editoras independentes. Não, não são editoras independentes. Tem grandes editoras e tem editoras de pequeno porte. Então eu já pensando grande, mesmo só tendo um livro publicado, eu já pensava lá na frente. Já estava ambicionando. Então o primeiro ponto foi para ter o prefixo. A segunda questão, para ter um prefixo, você tinha que ser associado à Câmara Brasileira do Livro. Então também fui lá, me associei. Na época não tinha os requisitos mínimos para ser associado. Aí eu escrevi uma carta. Por isso que eu sempre falei que eu me comunicava para as pessoas com uma carta. E eu escrevi uma carta para o presidente falando, olha, eu não tenho nenhum livro, mas eu estou abrindo uma editora e eu quero ter muitos livros publicados e eu quero ser associado de vocês. Caramba, e aí levaram para a diretoria e eles me aceitaram como associada. Por quê? Porque a gente precisa estar ancorado
dentro de um ecossistema. Então, eu aprendi todo o processo de administrativo, como é que funcionava a editora. Posteriormente, todo o processo de parcerias. Então, eu quero colocar o meu livro no mercado. E aí, o como. Então, como eu fui atrás de cada um. É como eu costumo dizer, quando a gente apresenta as nossas credenciais, eu conheço todas elas. Então, eu bati de porta em porta. E sendo muito transparente com todos eles. Eu não sou grande como os seus parceiros, mas eu tenho um propósito e eu quero chegar lá e eu preciso de vocês. Então, foi assim que a gente conseguiu fazer parcerias com os nossos distribuidores, porque hoje os livros já estão integrados no comércio eletrônico, nos livros digitais. Então, já tem audiobook também? Estamos em fase de desenvolvimento. Para o próximo ano, todos os nossos livros, porque hoje já sai na versão impressa e digital e no próximo ano sai em audiolivro. Como que chama a editora? Escreva. Escreva. E vocês têm quantos livros editados? Hoje temos 15 livros publicados e já estamos com 120 autores que são classificados entre projetos de coautoria e obras únicas. Agora eu queria saber o seguinte, para uma pessoa que esteja assistindo o nosso programa e queira saber como pode publicar um livro, por exemplo, pela sua editora, como é que faz? Então, o primeiro ponto, a Escreva nasceu exatamente disso. De todas essas angústias que eu passei, do como publicar, do como ter acesso, tanto que hoje a gente conecta o novo autor com o mercado editorial. Então, o primeiro ponto que a pessoa pode é o seguinte: você tem interesse em escrever o livro, a gente tem os nossos canais de redes sociais abertos, nosso site, os eventos de ativação que a gente passa, que a gente sempre costuma dizer que ali é um escritório para você chegar, para você compartilhar a sua história, para você realmente assim, colocar o seu desejo no coração. E o que é melhor nesse processo que a gente faz? Ele é direcionado para qualquer pessoa, independentemente do grau de formação acadêmica. Então, a porta de entrada para a Escreva, a gente sempre costuma dizer, eu tenho 2 perfis de autores. Às vezes o autor ele já escreveu um livro, ele está procurando só uma editora para selar para colocar um selo editorial, mas às vezes ele ainda está assim, só numa ideia. Então, se ele está somente buscando ter uma ideia para escrever um livro, eu costumo dizer que esse é o melhor autor, porque a gente tem um programa de formação de novos autores, onde a gente ensina, desenvolve e acelera ele dentro do percurso do livro. Então, no primeiro momento, a gente acompanha ali todo o desenvolvimento da ideia, faz o acompanhamento com suporte especializado, para que ele não fique assim, escrevendo sozinho. Então, ele não escreve uma página em branco, ele escreve com intenção, mentorado, assessorado, e em diversas áreas, não só direcionada ao livro, mas também relacionada ao comercial e marketing. Recebe toda a informação, como é que comporta o mercado editorial, então, quais são as oportunidades que ele tem de acesso, e aí depois o livro vai passando pelas trilhas do desenvolvimento, do processo de edição e lançamento, e depois que o livro já está no mercado, também a performance dele. Porque eu costumo dizer que em cada jornada você tem um desafio, então o primeiro passo é tirar a ideia do papel. Tirei do papel, vou desenvolver, e depois publicá-lo, que é o e agora. Então esse é o diferencial, que a gente não solta da mão em nenhum momento da caminhada do autor. Maravilhoso! A gente vai precisar fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente segue com esse bate-papo com a escritora Uda Rod. Ela que desenvolveu uma metodologia para quem deseja escrever o primeiro livro. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta. E estamos de volta com o nosso programa Perfil e Negócios, e hoje eu converso com a escritora Uda Rod, dona e fundadora da editora Escreva. Você tem sócios na editora? Porque eu imagino que deve ser um negócio muito complexo para poder você estar sozinha nessa empreitada, né? Maria Gal, é muito bom nessa jornada quando a gente se conecta com pessoas que tornam a nossa vida possível. Hoje eu tenho um sócio, que é o Guilherme Vicente. Foi uma pessoa que veio para potencializar o propósito, porque eu comecei como eu presa, como eu editora, comecei ali só com uma e hoje eu tenho ele como meu sócio, que é meu braço direito, que é realmente assim, uma pessoa que comprou o projeto de vida, porque eu costumo dizer que empreender não é só um negócio, é um projeto de vida. E agora a gente já trabalha assim, quando às vezes fala assim, é um legado que a gente está construindo que quando não estivermos mais aqui em vida, ele vai continuar.
Então, ele comprou o propósito. E eu costumo dizer que o que motivou ele a estar com a gente foi exatamente a nossa proposta de valor que a gente entrega para as pessoas. Que eu costumo dizer que não é só formar autores, a gente cuida de pessoas e a gente cuida de sonhos. E ele veio para somar. E hoje nós também estamos com uma equipe. Hoje eu já tenho 15 profissionais que estão com a gente. Todos ainda são prestadores, a gente sonha com a contratação deles para estar todo mundo mais próximo, mas todos eles, quando eu falei para eles, gente, eu tenho um sonho, e cada um foi vindo, foi assim, realmente tendo aderência e fazendo realmente se tornar uma família. Mais do que uma empresa, uma família, que a gente cuida deles e tem um diferencial também dessa equipe que a gente tem, porque a gente não só forma novos autores. Esses profissionais que quando são revisores, diagramadores, ilustradores, a gente também formou, porque já eram profissionais que atuavam no mercado, mas que nunca tinham atuado na produção de um livro. Então, a gente formou também esses profissionais para eles estarem trabalhando hoje com a gente. E alguns deles já assumiram postos de coordenadores. Maravilhoso. Então, mesmo ao longo desses últimos 3 anos, que foi quando surgiu a marca Escreva, eles também entraram como operacionais e hoje já estão liderando equipes. Entendi. E você falou da metodologia, né, para ensinar as pessoas a escreverem. O que consiste essa metodologia? Posso pegar aqui, que eu trouxe também o nosso manual, porque esse aqui é a 2ª edição dele. Manual do Autor. Manual do Autor, o caminho para você escrever o seu primeiro livro. Ele é um projeto que eu desenvolvi essa metodologia, porque o que eu fui sentindo das pessoas, que elas não sabiam como começar. Mas esse como começar, ele antecedia de ter um alinhamento com o seu propósito de vida. Então, ele tem 3 estágios. Autoconhecimento, porque antes de você escrever um livro, você precisa saber, porque todo livro tem um endereço e tem um autor. Então, você tem um leitor, você tem que saber para quem essa obra é direcionada, porque por mais que seja você escrevendo, sim, ele é para alguém. Quem é o seu público-alvo, né? A mensagem sempre chega, então você precisa ter essa consciência, essa clareza do objetivo. E aí o segundo passo é de tirar a ideia do papel. E aqui, como eu aprendi o processo, eu faço questão de ensinar as pessoas. Então, ele também contempla a parte técnica. Como é que é um livro? Quando eu falar de uma lombada, o autor saber o que é. Quando eu falar de uma quarta capa, ele saber o que se trata. Quando a gente falar das especificações do livro impresso para o livro digital, ele recebe as instruções. Às vezes, ele tem dificuldade de entender a diferença de uma apresentação para um prefácio. Então, a gente trouxe ali todo o processo, a questão do prazo, para ele não se perder ao longo da jornada, porque a diferença de você ter uma metodologia é que esse programa, ele é direcionado para quem quer escrever em 3 meses. 3 meses? É possível escrever um livro em 90 dias? Sim, eu tenho autores que já escreveram em 30 dias, 60 e 90. Então, eu percebi que a grande maioria, quando são mentorados, o tempo deles são 90. Então, aqui a gente colocou o início da caminhada e o fim. Então, você tem de um processo educativo de trazer, primeiro ponto, esse autoconhecimento, depois o acompanhamento do seu livro junto com o mentor. Então, se a gente estiver falando ali de um processo editorial, quando eu vim falar de um prefácio, ele vai saber do que se trata. Quando eu falar assim, dedicatória e epígrafe, ele vai falar assim, o que é isso? Ele vai saber do que se trata porque ele recebeu esse conhecimento anteriormente. E aí a outra questão é ir de acompanhando também todo o checklist para ele falar assim, poxa, essa caminhada ela tem um início, um começo e um fim. Para ele não se perder, porque é muito fácil você perder o foco, né? Perder o foco, você direcionar, porque vão vir outras prioridades, vão vir outros desafios e você precisa lembrar que você tem um compromisso com a entrega desse livro. E aí depois o outro lado, que é quando você vai organizar as suas atividades comerciais, para você entender que aonde que você quer chegar com o seu livro. Então você também tem a etapa de você organizar essas atividades e tudo isso relacionado ao seu livro, porque às vezes você tem um planner, mas ele é voltado para várias atividades e esse aqui não, ele é exclusivo para a sua obra. Então você tem realmente assim um projeto para chamar de seu. E o melhor que ele tem é uma linguagem acessível. A gente trabalha com pessoas que têm uma formação acadêmica regular, a gente tem pessoas que já estão no nível de pós-doutorado e todas elas se encontram, elas não falam assim, poxa, isso aqui não é para mim. Por que a gente simplificou essa comunicação? Porque as pessoas colocam um livro num lugar onde ele não deveria estar, que é um estante inacessível.
E quando ele começa a tirar a ideia do papel, que ele começa a escrever, porque muita gente às vezes fica com medo, Maria Gal, de escrever um livro que fica assim, mas eu não sei escrever direito. Calma, o livro vai passar por 3 revisões, tem padrão de revisão. Então ele vai ter um processo, ele vai ter uma caminhada, que é onde ele vai, aquela jornada que você vê que é tão complexa, a gente foi diluindo de etapa em etapa. Então se no primeiro momento a etapa é tirar do papel, vamos tirar a ideia do papel. Começou a escrever, vai escrevendo, depois essa parte vai ser editada. Então o autor ele vai se sentindo muito seguro ao longo da caminhada de saber o seguinte, que é uma jornada complexa, eu não vou omitir essa informação, é muito complexa. Mas ao mesmo tempo, quando você tem os processos bem definidos, os prazos acordados de acordo com a sua rotina, o tempo também, assim, quanto tempo que você tem para escrever por semana? 1 hora, 40 minutos, 3 horas? Então você vai adequar conforme a sua rotina. Entendi. Então isso vai fazendo com que você tenha esse comprometimento e você não desista ao longo da jornada. E aí você vai aprendendo, você vai realmente tendo assim várias ideias novas. Você fala assim, poxa, eu gostaria de chegar lá. E aí você traça um objetivo estratégico para você alcançar. Então, por exemplo, vou citar um exemplo que muitos autores, assim, o novo autor, ele sonha com o livro estar na livraria ou participar de uma Bienal. Então, tudo isso é acessível, mas basta que você siga um caminho. Já aconteceu na sua editora algum autor ou tá na Bienal, ou virar best-seller, ou tá na livraria, nas grandes livrarias? Já estivemos nesses 3 lugares. Qual que virou best-seller? Por incrível que pareça, o primeiro best-seller foi o meu. Não que isso é porque eu tenha me priorizado, mas quando eu comecei a receber um convite, ele foi um best-seller no digital. Eu comecei a receber um convite de uma operadora de telefonia de celular para poder gravar uns vídeos. Eu falei assim, mas por que essa... Para gravar? Para gravar os vídeos relacionados ao dia do leitor e ao dia do escritor. E aí, quando eles me chamaram, eu falei assim, mas por que eles estão me convidando? Porque... né? Se eles só convidam grandes autores. E aí, quando eu recebi o painel de vendas, o meu livro, A Espera do que Nos Espera, Reflexões da Vida da Mulher Solteira, dentro do aplicativo do Esquilo, que é um hub de leitura, isso em 2022 foram distribuídas mais de 150 mil cópias. Caramba! Então, aí eu falei assim, então é por isso que está começando a vir os convites, né? Porque como eles só performam os grandes autores, sim. E aí eles lá dentro, no digital, ele teve um alcance muito grande. Em relação às livrarias, os nossos livros já estão incorporados nas livrarias. Esse é um grande desafio para uma editora pequena, né? Tá nas livrarias e tá também em local de destaque nas livrarias, né? Sim, é um desafio, por isso que eu costumo dizer que é o autoconhecimento. As editoras pagam para estar ali em determinada prateleira, não tem uma coisa assim? Existem as tabelas comerciais, que são as gôndolas, então são espaços comercializados dentro das livrarias. Mas o que eu tenho percebido ao longo desses últimos 2 anos? Devido à crise, porque assim, os livros, a gente sempre costuma dizer que os livros estão em crise, o mercado editorial como um todo, mas na verdade eu não vejo isso como crise, eu vejo como está precisando de inovação, tanto que as empresas que estão inovando estão crescendo. Quais estão inovando nesse mercado? As empresas de livros digitais. Ah, sim. O mercado de livro digital, ele deu um boom muito grande. Audiobook, e-book, os livros de impressão sob demanda, onde você tem um estoque pequeno e aí você tem uma fornecedora que ela imprime, comercializa e entrega para o cliente, então você não precisa trabalhar com estoque muito grande. Então está todo mundo fazendo essa migração para esse sistema. Hoje são poucas empresas que apostam, porque você prefere imprimir um estoque muito grande e fazer a sua distribuição. Só que já nas livrarias, já existem livrarias que compram no formato de impressão sob demanda. Então, hoje o nosso modelo de negócio, ele está mais ancorado no comércio digital, na impressão sob demanda. E com as livrarias que você tinha me perguntado, como é que foi esse acesso com eles? O que eu percebi? Depois dessa crise, eles começaram a abrir mais a comunicação. E aí, estudando mais o modelo de negócios das livrarias, porque antigamente eu fazia o contato com eles e eu não tinha retorno, porque eles vão priorizar aqueles livros que têm mais saída. Então, qual que é a porta de entrada que eu identifiquei? Fazer evento dentro das livrarias.
Fazer eventos? Foi onde que a gente começou a entrar com os nossos livros nas livrarias. Fazendo os lançamentos dos livros? Fazendo os lançamentos e aí também o lançamento simultâneo entre as praças. Então eu fiz lançamento Brasília, São Paulo e Rio, por quê? Para mostrar para a livraria que a gente tem competitividade, que a gente também pode estar ali. Então foi ali um momento de conexão com os livreiros, porque até então a porta estava fechada. Eles batiam e falavam assim, não, eu só trabalho com essas minhas editoras. Aí eu falei assim, então quais são as editoras, como é que dá para trabalhar? E aí eu comecei a perguntar, eu posso fazer um evento de lançamento? E foi ali onde a gente começou a criar um relacionamento, porque nesse grupo é um grupo mais fechado, porque eles trabalham com as editoras que já são mais conservadoras, já têm um perfil grande no mercado, eles trabalham com larga escala. Então, a gente teve que realmente se conectar com eles. E aí, por outro lado, o que eu percebi também? Aonde que estavam esses distribuidores? E aí foi onde eu comecei a percorrer nas feiras, gastar a sola do sapato para ir lá, bater na porta. E eu chegava lá, gente, com muitos livros não, eu chegava com 5 livros. Aí a pessoa me mostra seu catálogo. Eu falei assim, só tem esse aqui. Aí a pessoa olhava assim, porque as outras editoras eram 120, 200 catálogos para eles poderem escolher. E eu falava, aí as pessoas me perguntavam, mas por que tem poucos livros? Aí eu explicava a nossa proposta de valor. E aí eu explicava o propósito e o que a gente estava desenvolvendo, e aí eles começaram a olhar de que era inovação. Então, a gente conseguiu ter esses acessos e eu falo que, por exemplo, os nossos livros hoje, a livraria que estão incorporados são a Livraria da Travessa. Então, a gente conseguiu entrar numa grande livraria de uma maneira assim, extremamente competitiva e mostrando a nossa proposta de valor. E foi muito legal porque a gente sentiu de portas abertas e o que eu percebi dos autores? Era o lugar que eles gostariam de estar. Porque toda pessoa que está começando uma jornada, por mais que você tenha todo o comércio eletrônico à sua disposição, quando você senta para fazer uma mesa de autógrafos dentro de uma livraria, é onde que você fala assim, aconteceu, o sonho se tornou real. É verdade. É realmente assim, aquele momento do sonho ser tangível e dele ser concretizado. Então, aí a gente mostrou o processo, como é que a gente entra, como é que se mantém também, porque não basta só entrar, você tem que performar, tem que continuar. E como é que você vai, a partir dali, indo, e como é que faz o surgimento do best-seller também. Como é que faz esse surgimento? É interessante falar isso. Eu escrevi já, tem 2 livros publicados, e um deles, que foi esse último, que chama Uma Sobe e Puxa a Outra, que na verdade eu sou coautora, né? Várias mulheres escreveram esse livro. A gente virou best-seller já na primeira semana. Né? E aí, eu queria entender de você isso. Como que funciona esse processo para continuar sendo best-seller? O legal do livro de coautoria é porque ele já nasce grande. Então, ele tem essa vantagem. Porque, por exemplo, se você começar com 15 autoras, então você já, pelo menos ali, você vai vender 1.500 livros numa tacada só. Sim. O caminho do livro se tornar best-seller primeiro porque depende muito da indicação que o livreiro faz para as pesquisas de opinião. Que hoje no Brasil a gente tem 2, assim, de relevância. Quem é o livreiro? O livreiro é a pessoa que quando você chega na livraria, ele vai indicar. Que indica o livro. Então chega um pesquisador e pergunta qual é o livro que está vendendo aqui. Então eles têm esse sistema de conversa oral e eles têm um formato também hoje, porque melhorou muito, que são os metadados. Então existe uma incorporadora, uma empresa de tecnologia que ela recebe todos os dados que chegam de todas as livrarias do Brasil e ele te dá um painel de vendas, que hoje é do Sindicato Nacional dos editores de livros. Então, eles traduzem esses dados. Então, o livro, primeiro ponto do best-seller, você tem uma confiabilidade desse dado. Porque vendeu lá na ponta, vendeu no balcão, chega essa informação e você tem um ranking dos livros mais bem vendidos. Então, o primeiro ponto é esse, o dado, a confiabilidade do dado. O segundo, como é que um livro você consegue tornar ele best-seller? É movimento. É gastar a sola do sapato. E essa responsabilidade não é só da editora, é do autor também. Sim. Então, o autor ele também tem que entender que ele está inserido dentro de um ecossistema onde ele tem que fazer outros eventos, então tem que percorrer, fazer eventos dentro das livrarias, fazer evento em cafeteria, fazer eventos divulgar públicos. Na imprensa, redes sociais, né? Trabalhar muito a comunicação e trabalhar também as parcerias.
Porque você pode, mesmo a editora tendo os canais de distribuição dela, você, enquanto autor, deve trabalhar... Fazer em paralelo, né? Fazer esse movimento. Então, o que vai garantir o livro ter uma performance é todo um trabalho de construção. E aí, quando a segunda questão que você colocou, beleza, já me tornei um best-seller, como é que eu continuo? Por isso que a gente fala que você nunca deve se acostumar com o sucesso. Ele tem que ser contínuo. Então, você não pode... Porque se ele foi no ano passado, nesse ano é uma continuidade. Porque o livro, ele leva em torno de 2 anos para ele ganhar o corpo e ele se retroalimentar, ele vender automaticamente. Então, durante esse período, você vai ter que fazer todo um trabalho de meio de campo para depois você colher os frutos. E aí, sim, continuar. Ter as agendas, se o livro está conectado com uma pauta específica, trabalhar isso ao longo do ano na comunicação, trabalhar ao longo do ano na comercialização e também promover os eventos, né? Às vezes, se você tem evento de treinamento, insira seu livro lá, faça parcerias, faça clube de benefícios. Vocês vendem livros também para o mercado corporativo, para grandes empresas? Queremos presentear nossos colaboradores. E aí vocês vendem sob demanda também? Trabalhamos. A gente tem 2 parcerias muito legais com empresas e a gente fechou recentemente, isso tem uns 3 meses, uma parceria com a Biblioteca Corporativa, que ela implementa ela faz a gestão da biblioteca corporativa de grandes corporações. Então é muito legal porque eles fazem uma curadoria de conteúdo e dos nossos catálogos passaram 5 e já está em fase de negociação para aquisição. Então a gente está falando de grandes marcas do Brasil que tem hoje mais de 18 mil colaboradores. Então esses espaços, e o que eu achei muito interessante porque são temas diversificados que eles querem incentivar a leitura. Sim. Uda, é possível viver só sendo escritor no Brasil? Mas antes de você responder, a gente precisa ir para mais um intervalo, mas é rapidinho. Hoje a gente está conversando aqui com a escritora Ulda Rod, fundadora da editora Escreva e grande incentivadora literária. É um instantinho só, já já voltamos. E o programa Perfil e Negócio está de volta e quem está com a gente hoje aqui é essa escritora e também empreendedora, a Ulda Rod. Ela é sócia proprietária e fundadora da editora Escreva e conta um pouco sobre a experiência dela como empresária. Ulda, eu tinha terminado o bloco anterior com uma pergunta. Queria que você respondesse. É possível viver hoje só sendo escritor? Eu vou responder. Quando você fez essa pergunta, eu falei, e aí, como é que eu respondo? Porque é um desafio sobreviver exclusivamente do livro. Porque o livro, por si só, ele tem um investimento que você faz e tem um investimento da sua carreira. E nem sempre o retorno sobre esse investimento ele é rápido, ele é um retorno de longo prazo. Então, o que a gente sempre recomenda para os autores? O livro ele é um negócio. Você vai plantar e você vai colher. O tempo define de acordo com a sua jornada. E o que a gente sempre recomenda é, além do livro, quais são os outros produtos, quais são os outros negócios que você vende. Porque o livro por si só, a gente tem um desafio que hoje está muito caro. A gente percebe lá na ponta, no balcão, um aumento do preço de capa. Então não é todo mundo que está consumindo... O que é o preço de capa? É quando você vai na livraria ou vai no site e ali está o livro R$ 29,90, R$ 79,90. É aquele preço padrão, né? É o preço padrão. Só que a média de consumo do brasileiro, ela nem todo mundo compra. Então você tem esse desafio de tornar esse produto mais acessível para todos. Então, se você for olhar para essa ótica, você vai ter dificuldade. Mas se você entender que você tem outros negócios e que o livro ele ajuda na reputação, na alavancagem, aí ele te dá lucro. Do que eu estou falando? Quais são os produtos que as pessoas podem ter? Elas podem vender palestras, elas podem vender treinamentos que podem ser relacionados ao livro ou ao objeto que ele atua.
Ele pode desenvolver produtos promocionais, a própria imagem, né, a comercialização da imagem, trabalhar em peças publicitárias, em campanhas. Então, você tem que... o todo, ele traz um resultado, mas o livro especificamente, não. Sim. E isso, a gente sempre traz essa clareza, porque nem sempre você vai conseguir fazer uma negociação numa venda corporativa, que aí sim você vê você tem uma alta margem de lucro. Agora, se você olhar o produto isolado, não. Então, isso é onde o autor, ele de fato, ele cresce, eu costumo dizer que é em todo o sistema. Se ele é um profissional liberal, se ele ganha X, uns 3, 4 meses após o lançamento, ele já pode aumentar a precificação dele. Palestras também, você vai tendo um aumento da sua régua de valor. E aí você vai entendendo também, você vai fazendo uma modelagem sobre quanto que vale a sua hora técnica. E é ali quando você vai olhar ao final do ciclo, como é que foi essa jornada, e o livro ele ajudou no aumento de reputação e que, consequência, tem um aumento de capital social. Perfeito. Agora, como negócio, né? Pensando na editora como negócio, quais são as demandas que estão atribuídas a você e quais as do seu sócio? Hoje eu cuido da formação dos novos autores. Eu sempre costumo dizer que virou a minha menina dos olhos, porque realmente eu amo esse processo de estar junto com os autores, ouvindo os relatos que eles têm, ouvindo esse sonho e poder mentorá-lo durante a caminhada. A gente já evoluiu um pouquinho. Para o próximo ano a gente está lançando a nossa plataforma de educação, onde a gente já está saindo do modelo consultivo e entrando no atendimento tecnológico, porque algumas pessoas, a gente já tem observado ao longo da nossa estrada que elas recebem uma instrução e elas conseguem caminhar sozinhas. Então, para esse perfil de autor, a gente já tem aí uma plataforma que está em fase já de validação. Inteligência artificial? Com inteligência artificial. Da mesma forma que a gente tem um manual impresso, agora ele vai ter uma plataforma para estar acompanhando ele ali em todo o processo. E aí eu cuido dessa parte, eu sempre costumo dizer que eu estou na linha de frente ali, junto com o mercado, participando, dando as palestras, e o meu sócio, ele cuida do marketing e do audiovisual. E também, quando o livro está no processo de editoração, ele também cuida da direção de arte de capa. Entendi. E a gente estava falando ali um pouquinho nos bastidores sobre o perfil dos escritores na sua editora, né? Como é que é? Hoje, na nossa casa editorial, 60% dos nossos autores são pessoas negras, 60%? 60%. Pessoas negras, pessoas idosas, mulheres e pessoas com doenças raras que possuem algum tipo de deficiência. E é muito legal quando a gente olha para esse quantitativo, que a gente percebe onde que a gente pode inovar. Porque inovação nem sempre é só, eu lancei uma tecnologia. Você pode inovar formatando método, no perfil de público que você atende. E a gente foi observando que essas pessoas, elas se conectavam, elas queriam algo a mais, elas não queriam só uma editora, elas queriam ser vistas. E cada público desse, ele tem demandas específicas. Se eu estou falando de um público para as pessoas com doenças raras, além do livro, existem outras demandas sociais, existem os projetos de impacto social, onde a gente faz a parceria com algumas associações de pacientes, e para esse grupo de associações, o livro vira uma fonte de renda extra. Então, eles... o perfil da nossa casa, a gente foi percebendo que você podia gerar um impacto social e também de que forma que a gente pode contribuir. Porque quando a gente olha a demografia de autores no Brasil, a participação de mulheres e de pessoas negras, a gente ainda tem uma jornada para construir ainda muito grande. Tanto que quando De forma geral, qual é a porcentagem? Atualmente, hoje, em torno de 30% são mulheres negras. Então, a quantidade é muito pequena. Sim. Embora a gente tenha acompanhado... Eu falo no Brasil como todo. No Brasil como um todo, você não tem muitos dados, porque existe hoje um déficit, que é a demografia do perfil dos autores. Esse dado não é público. Você tem muito dado relacionado ao painel de vendas, mas ao descritivo, ao perfil sociodemográfico, você já não tem. Você tem poucos núcleos de pesquisa, tanto que a maioria dos núcleos de pesquisa que tem hoje no país, eles já são mais demandados o seguinte: o que eles estão escrevendo? Ficção, não ficção? Eles ficam muito desse lado, mas não traçando assim quem somos e quantos somos.
Esse é um desafio que eu levanto até um pedido para os institutos de pesquisa para que possam abraçar isso, para a gente poder entender ainda o tamanho do raio-x e do caminho que a gente pode percorrer. Agora, eu queria que você falasse um pouco para quem quer empreender, né, no ramo de editorias, né, de ter editoras. Quais são os primeiros passos? O primeiro passo para quem quer empreender no mercado editorial é você não olhar para as estatísticas. Para não assustar, né? Não só assustar, porque assim, primeiro ponto a gente vê ali, pegando o retrato da leitura, que o brasileiro só compra o livro uma vez por ano. Aí eu falo, mas espera ainda, que desafio é esse? Então, o primeiro ponto é você olhar para essas estatísticas negativas e você pensar de que forma você pode inovar. E quando a gente olha para o propósito, por que você quer ter uma editora? A gente verifica hoje muitas editoras segmentadas, que elas estão tendo grandes apostas, porque a gente quer ter voz, a gente quer ocupar o nosso lugar nesse grande mercado, porque a gente está falando de um mercado secular. Então, aonde que eu me encaixo? E eu trago isso quando eu fundei a empresa. Quando eu falei assim, peraí, eu tenho uma empresa que tem mais de 400 anos, como é que eu posso encontrar o meu espaço dentro deste mercado? Então, por isso que eu não olhei para as estatísticas, eu olhei para o propósito, porque quando a gente olhou que a gente precisava ter livros de doenças raras publicados, porque existe uma demanda. Porque quando você tem uma patologia, um diagnóstico, você vai procurar ausência de literatura. Então, você tem demanda. Então, a segunda questão é essa. Primeira questão, não olha para a estatística. A segunda, foca no propósito. O que você quer? Qual é o segmento? Qual é o nicho? E isso faz a diferença, e aí você começa também a estudar como é que é o comportamento, o posicionamento dessas editoras. Como é que ela trata os autores? Elas só cuidam dos livros, mas ela também cuida das pessoas que estão por detrás dessas obras. E a outra questão é, como é que você vai se posicionar? Como é que vai ser o seu modelo de negócio? Vai ser direcionado para a pessoa física? Vai ser direcionado para empresas, para governo, para entidades do terceiro setor? Porque você pode inovar em todos os aspectos. A outra questão também, olhando um pouco mais sobre o modelo de negócio, vai ser um modelo tradicional ou vai ser mais tecnológico? Porque se for tecnológico, existem várias opções de inovação dentro do comércio eletrônico, porque você pode imprimir sob demanda, você pode... Que é o que vocês fazem, né? Hoje é o que a gente faz, e a gente tem também o modelo de impressão sob demanda não só no mercado brasileiro, mas também no mercado internacional. Então, a gente exporta sem ter que fazer todos os processos de exportação. Como é que funciona? Como é que é isso, essa impressão por demanda? Por demanda é o seguinte, quando você entra na Amazon, que é uma empresa de comércio eletrônico, você compra o seu livro e aí vai chegar para a empresa aquela determinada compra. Essa empresa vai fazer a impressão, vai comercializar e vai entregar na casa do cliente. Ela faz uma intermediação. Sim. Qual é a vantagem? 70% da operação é com ela, 70% da responsabilidade é dela. E por que isso é bom para o empresário? Porque você vai cuidar do marketing, você vai cuidar de outras áreas. Essa parte de logística, de impressão, de problema, de dados com o cliente é responsabilidade da fornecedora. Mas aí fica muito pouco para a editora, porque aí fica 30%, então para o autor ainda geralmente é 10%, né? Isso, se você for quantificar o tempo que você gasta com logística, com atendimento ao cliente, você gasta muita energia, você vai ter uma folha de pagamento muito extensa, sendo que você já tem uma outra distribuidora que cuida de todo esse processo. Ainda assim vale a pena? Vale muito a pena, porque se acabar o estoque, lá você continua vendendo. Eu já cansei durante esses 3 anos de ficar sem estoque e continuar vendendo, porque acabou que eu não preciso me imprimir, porque no site a gente continua vendendo. A outra questão, atendimento 24 horas. Hoje, para quem compra pela internet, precisa de agilidade. Eu trabalho final de semana? Não trabalho. Deu 18 horas, eu já fechei a tela. Mas a empresa continua rodando 24 horas. E vocês vendem pelo site da editora? Vende pelo site da editora. Quando você entra lá, compra no nosso site, já automaticamente vai para eles. Então, isso tem uma vantagem. Já vai para eles quem? Para a distribuidora. Para a distribuidora, no caso, uma Amazon, por exemplo. Isso. Hoje são mais de 14 lojas que estão à disposição. A gente não tem... a vantagem desse fornecedor é porque ele não trabalha só com uma empresa. Ela tem mais de 14 lojas. Então, se você quiser ir na Americana, se você quiser comprar no Magalu, se você quiser comprar nas Casas Bahia, que hoje já vendem livros,
estante virtual, eles fazem toda a comercialização. Então, o livro ele é distribuído em vários canais de vendas. E aí, onde que você vai jogar sua força? Na comunicação com o público para dizer que está ali. Então, você reduz muito o custo com essa operação, porque praticamente todo o lucro ele fica nessa parte. É gráfica e logística. Então, você reduz. A outra questão é a exportação, que também é muito caro você exportar para fora. E aí, quando você tem uma distribuidora que quando você vende, e ele já tem parcerias em mais de 198 países, então se eu vender para a Ucrânia, chegou lá, eles imprimem e entregam na casa do cliente, ou seja, você reduz o custo com frete. Portugal, a mesma coisa, Europa. Então, cada país você vai trabalhando a cultura daquele país. Então, ele recebe lá e ele já faz a entrega para o cliente. E a vantagem, qualquer problema que tiver na compra, a responsabilidade é deles, não é sua. Entendi. Então, é automático. Então, você consegue tornar o seu negócio viável com um custo muito baixo. Perfeito. Então, isso, para quem quer empreender no mercado editorial, é observar essas tendências. Agora está vindo muita tendência com inteligência artificial. Isso que eu te perguntar também. Está vindo muita tendência, primeiro questão, produção de conversão de e-books, audiolivros e livros digitais. Algumas editoras já fizeram testes que está tendo uma boa aceitação do público. Então, eu acredito que isso é uma grande aposta, porque você vai reduzir muito o custo de produção. A outra questão são os livros digitais, que as pessoas estão optando por ter a biblioteca digital, e é legal porque isso também favorece o livro impresso, porque às vezes a pessoa gostou tanto do livro digital que ela quer também ter o livro impresso. Então, a gente observa também que o mesmo consumidor, ele compra os dois livros se ele gostar. As parcerias também é algo que as empresas que estão começando, elas precisam olhar o seguinte: se eu quero crescer, como é que eu faço para me conectar com mais pessoas? Então, a gente tem que saber que esse mercado, ele não vai parar, como a gente ouve muito falar assim, que está em queda, vai fechar, não. Ele está em fase de transformação digital, ele está em fase de disrupção mesmo. Tem que inovar e a mentalidade, e tudo isso começa pela mentalidade, de você trazer outros formatos. E a outra questão, pensar em formatos de distribuição de venda também, pensar no PDV. Por quê? Pensar no PDV, no ponto de distribuição. Porque o livro não é só livraria. Eu vendo livro em oficina mecânica. Mesmo? Eu vendo livro em eventos relacionados à economia criativa. Então, o livro, ele da mesma forma que a gente escuta que o lugar da mulher é onde ela quiser, o lugar do livro é onde ele quiser. E é onde o povo está. E o povo, ele está em toda parte. Então, por isso que quando eu falo, você quer montar uma editora, qual é o teu nicho, qual é o teu segmento? Por que não fazer diferente? Que é o que a gente busca. E cada vez mais eu venho olhando para esse lugar de que, mesmo sendo pequeno, porque se eu não consigo estar aqui na elite, eu consigo estar na comunidade, eu consigo estar com o povo. E é onde o povo está. Então, dá um pouquinho mais de trabalho, mas o resultado é muito maior, porque a gente tem um crescimento sustentável. Entendi. E para quem quiser contactar a editora, qual é o site? A gente tem 2 pontos de contato que vocês podem entrar em contato com a gente, que as nossas redes sociais é @editoraescreva e o nosso site é o www.escrevalivros.com.br. Maravilhoso. Isso também para quem quer escrever um livro também? Também. Para quem quiser escrever, lá tem os nossos pontos de contato, tem os nossos WhatsApp, tem os nossos e-mails e em breve, a partir de fevereiro, a nossa plataforma já vai estar no ar, que é o Escreva Labs. O que é isso? É a plataforma onde a gente ensina as pessoas a escrever o primeiro livro. Que vai ser via inteligência artificial. Isso. Ela já está prontinha, só falta fazer a ativação nas nossas redes sociais. Fantástico. Querida, brigadérrimo pela sua presença. A gente ficaria aqui horas, né, falando sobre a sua empresa, sobre livros, sobre esse mercado. Muito, muito bom. Obrigado mesmo. Maria Gal, muito grata por esse espaço, por a gente estar falando de um projeto tão extraordinário que é o livro. Ele é cultura, livro é educação e também movimenta a economia criativa. Então, muito obrigada por dar espaço e dar voz e incentivar para que cada vez mais as pessoas possam escrever a própria história. Maravilha! É isso, gente.
Nosso programa se despede hoje por aqui, Perfil e Negócios, e semana que vem tem mais. E me sigam nas redes sociais, @MariaGalReal. Até lá!